Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal no YouTube. Bom, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui vou falar sobre o início do discurso de Jesus que aparece em Mateus capítulo 5. É o primeiro discurso de Jesus que a gente tem em registro no livro de Mateus e sucede os acontecimentos que nós vimos no último vídeo de Mateus capítulo 4, quando Jesus chamou alguns homens para seguirem-no e termina dizendo que Jesus percorria toda a Galiléia, ensinando nas suas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Sua fama correu por toda a Síria, traziam todos os que padeciam acometidos de várias enfermidades. E no versículo 25 vai dizer: seguiu uma grande multidão da Galiléia, Decápolis, Jerusalém, da Judéia e da além do Rio Jordão. E o capítulo 4 termina falando sobre uma grande multidão que seguia Jesus, e o capítulo 5 começa dizendo Jesus vendo a multidão. Então, parece que tem aqui um certo elo conectivo entre o final do capítulo 4 e o início do versículo 5. Perdão, o final do capítulo 4 e o início do capítulo 5. Muito bem, então vamos ler, vamos tentar extrair o significado. Antes da gente começar a ler, eu quero chamar a atenção para um fato absolutamente muito importante, que é o fato que até o capítulo 4, o texto era uma narrativa, ou seja, o gênero textual consistia em um narrador que contava uma história pra gente. No capítulo 5, o narrador ele ainda aparece, né? Porque no versículo 1 vai dizer... Perdão, no versículo 1 e 2 a gente ainda tem alguém que está narrando alguma coisa. Só que a partir de Mateus capítulo 5 a gente vai ter o aparecimento de um novo gênero textual para este evangelho, que é chamado de discurso, beleza? Então aqui Jesus ele vai discursar, a gente tem um discurso. E na leitura que a gente faz do gênero narrativa, a gente emprega alguns princípios hermenêuticos para o gênero narrativo. Quando o gênero textual muda e a gente tem um discurso, a gente vai precisar lançar mão de um recurso de leitura chamado análise do discurso. E é aqui que a gente começa de fato a separar os homens dos meninos. E o problema é que existem poucos homens. Eu não sou ainda um homem, então não vou saber destrinchar o texto inteiro, mas também não sou mais um menino tanto assim, então eu espero que eu consiga trazer alguma coisa nova aí para todos vocês que estão assistindo, beleza? Então, vamos ler sem mais delongas. Versículo 1. Jesus, vendo a multidão, subiu um monte e, assentando-se, aproximaram dele os seus discípulos. E, abrindo a boca, os ensinava, dizendo... Vocês vão reparar que a linguagem daqui ela tá bem rebuscada, bem formal e até, às vezes, parece um pouco repetitiva. Porque eu tô usando a versão ARC, tá? Que é a Almeida Revista e Corrigida, que é bastante fiel ao texto original, tá bom? Eles tentam, pelo menos, traduzir os termos de forma fidedigna e tal, para ser bem fiel ao texto original, tá bom? Então, Jesus, abrindo a boca, os ensinava dizendo... Aí, a primeira dúvida é, ensinava quem? Os discípulos ou a multidão? Parece que está falando que ele estava ensinando os discípulos, mas tudo bem, não vamos nos ater muito a isso não. Vamos começar a ler. Então, Jesus começa falando... Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Percebam então que o versículo 3 justifica a primeira frase que Jesus fala, dizendo, porque deles é o reino dos céus. Nas próximas, o tempo do verbo não vai ser presente, ou seja, ele não vai falar deles é o reino. Vão ser sempre tempos futuros. Percebam, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O versículo 10 termina da mesma forma que o versículo 3. Porque deles é o reino dos céus. Então, o versículo 3 começa com um verbo no presente,
porque deles é o reino dos céus, e a frase, inclusive, é a mesma. E o versículo 10 termina com a mesma frase, porque deles é o reino dos céus. Por que eu estou enfatizando isso? Porque quando a gente faz a leitura de textos, principalmente de literatura hebraica, judaica, beleza? Existem alguns recursos literários que os autores utilizam, e sempre é prudente que a gente perceba esses recursos aparecendo nos textos. Então, essa repetição que acontece uma vez e depois acontece mais uma vez e tem algum conteúdo de texto no meio entre elas, é um recurso literário chamado de inclusio. É mais ou menos como se o autor estivesse abrindo um parênteses, digamos assim, falando alguma coisa ali dentro, e depois ele vai e fecha esse parênteses que ele abriu antes. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que esse texto está desconectado de todos os outros textos que vêm antes e vêm depois dele? Não. Não vou dizer isso. Mas parece que a gente, de certa forma, tem que ler as ideias que estão no centro desses parênteses de alguma forma condicionada a esses parênteses, entendeu? Então, no versículo 3 ele diz: bem-aventurados os pobres de espírito. E aqui a gente tem um grande desafio semântico para entender o que significa pobre de espírito. Significa pessoa que é mesquinha, sabe? Então a gente precisa primeiro definir o que seria pobre de espírito. Uma coisa que ajuda é trocar a versão, né? Então na NVI, se eu não me engano, vai dizer que bem-aventurados os humildes de espírito, se eu não me engano. Então, eu não vou encerrar o assunto aqui, mas de fato a gente precisa entender, ou precisaria entender o que significa esse pobre de espírito. Mas ele vai dizer, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. E no versículo 10, ele vai dizer, bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então, ser pobre de espírito e sofrer perseguição por causa da justiça são características que Jesus atrela à posse, vamos dizer assim, do reino dos céus. E a gente vai ler todos os versículos que estiverem no meio debaixo dessa ótica de pessoas das quais é o reino dos céus. Beleza? E outra coisa, por exemplo, no versículo 4, quando Jesus diz, bem-aventurados os que choram, esse bem-aventurados é quase como se fosse um felizes são os que. Então é como se ele estivesse dizendo, felizes são os que choram. E essa frase, por si só, não faz muito sentido, porque a pessoa que está chorando, evidentemente, está chorando por alguma razão ruim, ainda mais pelo que o texto quer dar a entender aqui. Então, como a gente vai entender os que choram? De novo, a gente vai ter que entender o que for dito do versículo 4 até o 9, em função daquilo que é dito no versículo 3 e no versículo 10. Então, quando Jesus diz bem-aventurados os que choram, ele está falando de uma forma genérica de qualquer pessoa que chora, ou ele está falando de pessoas dentro de um grupo delimitado de seres humanos que são caracterizados por serem pobres de espírito e perseguidos por causa da justiça e que herdam o reino dos céus, entendeu? Uma coisa que eu já falei em alguns outros vídeos, mas a gente sempre tem que tomar cuidado e ter calma antes de aplicar o que o texto está dizendo às nossas vidas. Não é que a gente não possa fazer isso, a gente pode e deve fazer. Mas, primeiro a gente tem que entender bem o que o texto está querendo dizer. E aqui, eu acho que Jesus não está falando de bem-aventurados os que choram de uma maneira genérica e sem propósito, entendem? Então, a gente, do início ao fim desse trecho de Mateus capítulo 5 até o capítulo 7, a gente precisa analisar tudo que Jesus falar à ótica da análise do discurso, beleza? Nada aqui vem de forma solta, as informações não vêm de forma solta. Versículo 11, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós.
percebam que do versículo 3 ao 10, o interlocutor não é esse mesmo vós que ele usa aqui no versículo 11, vós, VOS, né? Ele está falando sobre terceiros, do versículo 3 ao 10, e do versículo 11, no versículo 11, ele se dirige diretamente a quem está ouvindo ele aqui, que a gente não sabe se é a multidão ou se são os discípulos. Possivelmente, provavelmente, os discípulos, porque as multidões não necessariamente seriam perseguidas e injuriadas por causa de Cristo, né? Então, aqui parece que Jesus está se referindo aos discípulos dele, ou melhor dizendo, aqueles homens que ele já havia chamado, que a gente leu em Mateus capítulo 4. Então, versículo 11. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Muito interessante que Jesus ele parece estar equiparando de alguma maneira os futuros discípulos, né, os futuros apóstolos, com profetas que vieram antes deles. E ele continua dizendo, versículo 13, vós sois o sal da terra. E, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Eu já vi muitas interpretações diferentes para esse versículo aqui, tá bom? Mas, muitas vezes, só uma hermenêutica indutiva, né? Uma leitura do texto de forma isolada, não vai ser suficiente para a gente entender o que o autor quer dizer. Então, muitas vezes a gente precisa de uma hermenêutica dedutiva, ou seja, informações sobre o contexto daquela época que permeia o texto. Então, você... deixa eu reformular a frase, né? Existe um autor chamado, se eu não me engano, é o Gordon Fee, ou é o James Dunn, eu não me lembro, mas é um livro que fala bastante sobre o contexto do mundo na época, né, em que o NT foi escrito. E nessa época, em Israel, você tinha um tipo de sal que era utilizado, de fato, para salgar a comida, só que era um sal feito com várias impurezas. Então, dependendo da forma como ele era guardado, ou de quanto tempo que ele ficava guardado, ele perdia um pouco essa propriedade de salgar as coisas. Então, quando isso acontecia, ele era utilizado como parte da matéria-prima para se fazer um material utilizado para fazer os pisos da época. Então, o sal que perdia o salgar dele, ele de fato, literalmente, era utilizado como uma massa para fazer pisos. Então, ele era pisado pelos homens por causa disso, ele era jogado fora. Então, Jesus está, de alguma forma... De alguma forma, não. Jesus está fazendo aqui uma metáfora, analogia, enfim, dizendo para os homens que ele chamou, vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, o que acontecia, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Pessoal, eu já vi que esse vídeo vai ficar grande, então eu não sei exatamente até onde eu vou gravar, tá? Mas aqui a gente já teve muita informação, beleza? Eu vou tentar focar um pouquinho agora nos versículos 14, 15 e 16. Evidentemente, Jesus ele começa o versículo 14 da mesma forma que ele começa o 13. Ele começa dizendo, vós sois. Então, no 13 ele diz, vós sois o sal da terra, e no 14 diz, vós sois a luz do mundo. No capítulo 14, ele vai dizer que aqueles homens ali são a luz do mundo, e ele vai dizer que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, etc. E aí no versículo 16 ele vai concluir dizendo, assim resplandeça a vossa luz diante dos homens. E até aqui a gente não conseguiu entender exatamente o que ele está querendo dizer como essa luz deles, beleza? E ele continua dizendo, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Então, eu não sei o versículo 13, beleza? Mas do 14 ao 16, parece que essa luz dos homens a quem Jesus está falando essas coisas todas parece que essa luz são as boas obras, beleza?
Então, no versículo 16, e aí eu tô pegando do 14 ao 16, parece que Jesus está falando sobre boas obras, beleza? E no caso, quais são essas boas obras? Não sei, ainda não sei. Mas Jesus ele está enfatizando essas boas obras, não porque elas são um fim em si mesmo, ou seja, não é porque o cara ou a mulher, enfim, é cristão ou cristã que ele vai fazer boas obras e a história acaba aí. Não, as boas obras não têm como propósito engrandecer aquelas que as fazem, mas sim para que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Aqui, acredito eu que a gente já possa tirar algumas conclusões muito interessantes. Só nesse finalzinho que a gente leu aqui. Vejam bem, né? Melhor dizendo. Boas obras podem ser realizadas por pessoas tementes a Deus ou por pessoas não tementes a Deus. A gente precisaria, evidentemente, conceituar o que são boas obras aqui, né? Dependendo do seu conceito de boas obras, essa minha frase não vai estar correta. Mas, admitindo que boas obras podem ser realizadas tanto por pessoas tementes a Deus quanto pessoas que não são tementes a Deus, a diferença no propósito da realização das boas obras entre as pessoas que temem a Deus e as que não temem é que o propósito da realização de boas obras pelas pessoas que temem a Deus é para que os outros vejam as boas obras delas e glorifiquem a Deus, que é o Pai delas, que está nos céus. Então, se existe um propósito correto em realizar boas obras, e esse propósito é que as pessoas vejam as boas obras e glorifiquem a Deus, então a gente pode dizer que, para aqueles que não temem a Deus, até quando eles fazem boas obras, eles acabam errando, porque eles meio que como se estivessem fazendo certo pelas razões erradas, o que é muito interessante. Muitas vezes a Bíblia vem para botar em xeque algumas concepções que a gente tem, né? Então, fulano é bom porque faz coisas boas. Ou, as coisas boas que fulano faz são louváveis porque são boas. Talvez não seja bem assim que funcione. Talvez, e isso é um assunto para um outro vídeo, inclusive, talvez as razões pelas quais a gente faz o que faz sejam muito mais importantes, para Deus pelo menos, do que efetivamente o que está sendo feito. Falei pra caramba, hein? Vamos só fazer um resumo do que a gente leu até aqui. Então, Jesus ele chega depois de realizar algumas obras. Ele já tinha curado lá a sogra de Pedro, já tinha curado doentes. O autor do texto até aqui já tinha citado vários versículos do Antigo Testamento para dizer que Jesus era aquele que cumpria vários deles. E a gente chegou no primeiro discurso de Cristo. Ele inicia o discurso do Sermão do Monte. Para quem não sabe, esse aqui é o tão conhecido Sermão do Monte. Então ele começa o discurso dele dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele já falou sobre esse reino dos céus antes. Para quem não se lembra, lá em Mateus capítulo 3, João Batista falou que o reino dos céus estava próximo, lembra? E em Mateus capítulo 4, se eu não me engano, Jesus ele já tinha dito a mesma coisa que João Batista falou antes. E aqui Jesus ele vai começar o discurso dele dando continuidade à mesma ideia sobre esse tal reino dos céus, que é uma expressão de não fácil conceituação, beleza? Mas que um dia a gente também pode falar um pouco sobre aqui no canal. E aí depois Jesus ele vai dizer que são felizes aqueles que choram, aqueles que são mansos, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos e os limpos de coração e os pacificadores. E vai terminar no versículo 10 dizendo que eles são felizes, esses também os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem, depois de falar isso, ele continua dizendo os bem-aventurados, né? E aí parece que ele está fazendo uma síntese, porque ele muda o interlocutor de uma terceira pessoa para aqueles que estavam ouvindo ele diretamente, que eram aqueles homens que ele tinha chamado, dizendo que bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo e disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E vai terminar essa parte equiparando eles ao sal da terra, que da época era um sal que perdia o sabor, e à luz do mundo. E aí a gente termina
a ideia do versículo 14 lá no versículo 16, concluindo que essa luz daqueles homens eram as boas obras deles. Beleza, do que está aqui, o que a gente consegue aplicar para hoje? As características que Jesus coloca do versículo 3 ao 10 são características interessantes, mas assim, eu não sei dizer, na verdade eu não posso dizer que eu entendi exatamente o que Jesus quis dizer aqui, em todos os versículos, porque, por exemplo, os que choram e os que são perseguidos por causa da justiça, em tese eles não têm muitas razões para serem felizes, mas Jesus está dizendo, bem-aventurados são esses, né? Então, a gente precisaria entender exatamente do que Jesus estava falando, a gente precisaria entender a que ele estava se referindo exatamente. Mas, de fato, o que eu diria é que ainda hoje, sim, evidentemente, há pessoas das quais é o reino dos céus e bem-aventurados são elas, e isso continua valendo. E, obviamente, algumas características que Jesus deixa claro que são positivas, como ser pobre de espírito, como ser manso, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, limpo de coração, seja lá o que isso quer dizer também, pacificadores, os que sofrem perseguição por causa da justiça. E ainda assim, eu diria que é difícil aplicar porque muitas vezes a gente não sabe a semântica, né, do que Jesus está dizendo. Então, por exemplo, no versículo 10 ele diz bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça. Ok, mas o que ele quer dizer com justiça aqui? Ele está falando de uma justiça num sentido mais amplo, genérico, ele está falando de justiça que concerne a lei mosaica que os judeus tinham. Ou é uma outra semântica? Porque tem trechos em que Jesus fala sobre justiça, em que ele está se referindo a uma outra semântica. Ele diz justiça, mas ele quer dizer uma outra coisa. Então é difícil. Resumo do que eu falei até aqui. É difícil entender o que ele quis dizer e mais difícil ainda aplicar para hoje. Versículo 13 a gente falou que existia um sal na época que quando ele perdia o sabor, ele era lançado fora e realmente utilizado para virar pisos. E aqui a gente poderia formular hipóteses de que é possível, talvez, que alguém escolhido por Jesus perca o sabor, né? Entre aspas, ou melhor dizendo, deixe de ser útil para Cristo e seja descartado de alguma forma. Pode ser, a gente pode aventar essa hipótese a partir do versículo 13. Pode ser. Não estou dizendo que alguém que foi escolhido por Jesus e se perdeu de certa forma ao longo da vida vai ser jogado no inferno. Não estou dizendo, não estou falando sobre o inferno aqui, até porque Jesus também não está. Mas de ser descartado de alguma forma, talvez. E no versículo, do versículo 14 ao 16, a gente viu que existe aqui o lance das boas obras e a razão pelas quais elas são feitas. Eu acho que eu vou parar por aqui, porque o restante vai ser um pouco difícil para mim, beleza? No próximo vídeo eu vou tentar fazer de uma forma um pouco mais amarrada, beleza? Para ter um início, meio e fim. Mas eu senti que eu precisava ler esse trecho aqui até para não pular essa parte, beleza? Então é isso, espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido alguma coisa nova. E nos vemos assim que for possível para mim gravar mais vídeos, beleza? Um abraço.